estatística de uma infância sob ameaça, sob risco. 500 mil de crianças e adolescentes são vítimas todos os anos de violência sexual no Brasil. O crime é cometido, na maioria das vezes, por quem está próximo a eles. Os casos registrados, mostram que esses abusos são, na grande maioria, por familiares ou conhecidos. Eu estou recebendo aqui hoje a psicóloga Marisa Elias, do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual no Vidas, aqui da Universidade Federal de Berlândia. A gente estava conversando aqui, o quanto é uma situação triste, uma situação que nos assusta e impressiona, o quanto é preciso que a gente pense todos os meses como proteger. Eu vou começar agradecendo a você, viu, Marisa? Quem são essas crianças? Essas crianças, elas são crianças pobres, na sua maioria crianças, as que chegam no serviço, elas são crianças pretas e na sua maioria meninas. A gente precisa entender isso como um problema que é social. É um problema que precisa ser pensado num âmbito dentro da política, dentro das políticas públicas, para ser protegido, para que elas possam ser cuidadas. Então, são meninas que buscam o serviço, muitas vezes levadas por alguém. Certo. Porque a vergonha, o medo, por serem pessoas próximas, na sua maioria das vezes, elas demoram para procurar o serviço ou às vezes são necessárias denúncias. Então é um problema que nos assusta muito, que nos preocupa muito, porque o cuidado é necessário. E essas denúncias podem ser feitas de que forma? Quando alguém percebe isso, ela pode ir a algum lugar, ela tem um telefone para poder fazer essa denúncia? Ela pode procurar o conselho tutelar, ou a própria polícia mesmo, quem souber ou quem tiver alguma informação a respeito. E dentro das próprias famílias, quando a criança manifesta, ela deve procurar o HC, o pronto-socorro do HC, onde ele vai receber todos os atendimentos necessários, médico, social, psicológico, feito toda uma avaliação, coleta de vestígios para fazer uma perícia, para ser encaminhado para a justiça e aí dar seguimento, tanto para o atendimento legal necessário, como para as questões físicas e emocionais da criança. A pessoa chega, por exemplo, aqui em Uberlândia, no Nua Vidas, é encaminhada para poder fazer esse trabalho como equipe multidisciplinar. Esse acompanhamento, ele é feito, as pessoas muitas vezes desaparecem, desse acompanhamento que vocês realizam, Marisa? Então, o atendimento agudo, quando há menos de 30 dias da violência, ele é feito primeiramente no pronto-socorro, onde tem todo o equipamento e a equipe necessária também para fazer todo esse processo de coleta de dados e de vestígios. Em seguida, ele é encaminhado para o Nua Vidas, onde é feito também uma avaliação, e não só para o Nua Vidas, mas também é acionado o conselho tutelar, e aí começam a ser tomadas as medidas. Infelizmente, cerca de 25% das meninas ou meninos que são atendidos no pronto-socorro não retornam para o atendimento ambulatorial. E aí, às vezes, é necessário fazer uma busca ativa, ir atrás para descobrir o que aconteceu, para onde que foi essa criança, para dar andamento para os processos. Mas nós não temos profissionais suficientes para isso, nós não temos equipamentos suficientes, nós temos um problema aí que é a perda dessas meninas nesse processo, dessas meninas e desses meninos, que não são só meninas. Por isso, no Maio Laranja, essa discussão tão importante dessas políticas públicas de profissionais capacitados, qualificados, porque imagina, nós estamos falando de Uberlândia, agora imagina as cidades menores, Marisa. Sim, nós precisamos de uma rede efetiva, de acompanhamento desses casos, que não sejam feitos apenas nesse primeiro momento, mas que posteriormente essas crianças possam ser acompanhadas, crianças e adolescentes, e mesmo as pessoas adultas, que depois também são violentadas ou já foram em algum momento, que elas recebam dentro da rede de atenção, dentro do SUS, serviços especializados de acompanhamento. Isso nós ainda não temos. De forma assim, Não temos de forma efetiva. Então, quando ela volta para a rede, ela não tem um local, porque tem fila de atendimento, não tem profissionais suficientes, não tem psicólogo, não tem serviço social, não tem toda uma rede que possa realmente acompanhar a longo prazo, porque nós sabemos que a violência gera profundos traumas na criança, no adolescente, nas mulheres e nos homens, nas pessoas que sofrem, e precisa de um acompanhamento, precisa de um cuidado.
E Por nós, isso, infelizmente, não temos. tem que ser prioridade. Eu tô aqui, você está me explicando, tem que ser prioridade e nós temos que cobrar isso, né? Nós temos que cobrar, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente está falando de traumas, a gente está falando de famílias muitas vezes destroçadas. E esse agressor também precisa de acompanhamento? Eu falei agressor, não sei nem se eu usei a palavra certa, viu, Marisa? Sim, usou, é agressor. É agressor mesmo, É agressor. Né? Então, precisa, né? É polêmico até a gente dizer isso, porque às vezes a raiva faz com que a gente queira punir simplesmente o agressor. Porém, é uma compulsão. Sendo uma compulsão, ela precisa de acompanhamento, porque aprender não é suficiente. É preciso acompanhar, é preciso tentar recuperar essa pessoa para que isso não se repita. E para terminar, quais os sinais que as pessoas podem prestar atenção nessas crianças e adolescentes, Marisa? A criança, ela tem um comportamento que é espontâneo. Então, observar mudanças de comportamento. Certo. Se a criança tinha atitudes, começa a tomar atitudes em relação a ficar muito agressiva ou ter comportamentos, às vezes, inadequados, quando ela é muito pequena. Quando ela é mais velha, ela começa a ficar mais arredia, recusar contato, recusa ir na casa de algum parente, começa a ficar resistente. Então, começa a observar essas pequenas mudanças de comportamento que podem parecer coisa à toa, podem parecer implicância da criança, e, na verdade, são sinais. Ela está querendo dizer alguma coisa. A escola é um lugar importante porque na escola, muitas vezes, a criança escuta alguém, conversa com um coleguinha, ou ela tem também um comportamento que o professor percebe que é diferente, e ele pode pesquisar, questionar e conversar com ela, e ela vai se sentindo mais à vontade. Então, sentar com a criança, orientar, informar, dizer que quem pode, quem não pode tocar no corpo dela, situações que isso pode acontecer, e conversando com calma com a criança, ela espontaneamente fala com as pessoas que ela tiver confiança. Então, na hora do banho, na hora dos cuidados, ir conversando e informando para ela o que pode e o que não pode, para que ela possa ficar mais à vontade. E tomar cuidado com rede social, tomar cuidado com esses outros recursos que hoje as crianças têm muito disponíveis, e infelizmente também está cheio de criminosos, né, lá dentro. E para fechar, ela não é culpada. Jamais. E muitas vezes jogam a culpa para essa criança, não Jamais, é? Esse adolescente. Jamais é culpado, né? Ela é vítima, sempre é vítima, em todas as circunstâncias. E a vítima não tem culpa. Marisa, mais uma vez, toda a minha gratidão por você vir aqui conversar conosco, fazer esse alerta. Nós estamos no Maio Laranja, mas é uma conversa que nós precisamos ter durante toda a vida, todo ano. Obrigada, tá? Eu que te agradeço. Obrigada. Marisa Elias, ela que é psicóloga do Nua Vidas. Meu abraço a toda a equipe lá, viu? Obrigada. Contem comigo, tá?